Vamos então agora falar sobre notação científica e ordem de grandeza. Já vimos sobre operações de base 10, então vamos relembrar aqui sobre notação científica. Então, o que é notação científica? Ela é uma notação muito usada para representar grandezas físicas por meio de uma potência de 10, como vimos algumas operações com base 10 anteriormente. Então, o que é escrever um número em notação científica? É escrevê-lo dessa forma aqui, ó, x vezes uma base 10 elevado a n, onde o x ele tem que ser um número real entre 1 e 10. Ele pode até ser 1, mas ele não pode ser 10, ele tem que ser menor que 10. E o nzinho tem que ser um número inteiro. Então, o que significa essa notação matemática aqui? Vamos ver na prática. Por exemplo, esse número aqui, ó, 435, é um número inteiro, não está em notação de base 10. Mas eu posso escrever ele, movendo a vírgula aqui, ó, 2 vezes para a esquerda, e quando a gente move a vírgula para a esquerda, o expoente da base 10 soma 2 vezes. Então, qual era a base 10 que tinha aqui no 435? Se não tinha nenhuma, era 10 a 0, porque 10 a 0 é 1. Agora, 10 a 0 soma 2 com o 0, fica 10 ao quadrado. Por que somou 2 com o 0? Porque a vírgula moveu 2 vezes para a esquerda. Então, eu posso escrever 435 como 4,35 vezes 10 ao quadrado. O que faz muito sentido, porque 10 ao quadrado é 100 e 4,35 vezes 100 é justamente 435. O fato é que, quando escrito desta forma, esse número aqui, 4,35 vezes 10 ao quadrado, obedece exatamente essa regra que falamos. Ele está escrito numa base 10, veja que tem uma base 10 explícita aqui, o expoente da base 10 é um número inteiro, que é o 2, e 4,35 é um número maior que 1 e menor que 10. Veja que 435 é maior que 10, não é notação científica. Agora, 4,35 é um número que é maior que 1 e é menor que 10, então ele está em notação científica por causa de todas essas características. Da mesma forma, 0,048 não é um número em notação científica, porque ele é menor que 1, não é verdade? Agora, se eu escrever ele da seguinte forma, movendo a vírgula 2 vezes para a direita, de forma que fique 4,8, e aí o 10 a 0 que está aqui, subtrai 2 no expoente, fica 10 a menos 2, então nós temos aqui um número entre 1 e 10, 4,8 está entre 1 e 10. E temos uma base elevada a um número inteiro, negativo, né? Mas inteiro. Então, agora está em notação científica. Então, a ideia da notação científica é sempre manter o número aqui que multiplica a base 10 como um número entre 1 e 10. E o expoente tem que ser inteiro, pode ser qualquer valor. Isso sempre com base 10. Isso é notação científica. Então, por exemplo, como que seria 56,3 vezes 10 a quarta? Está em notação científica? Não está, porque 56 é maior que 10. Então, para torná-lo notação científica, eu teria que mover a vírgula aqui uma vez, para ficar 5,63. E como a vírgula moveu para a esquerda, o expoente soma, ficaria 10 à quinta. Então, ficaria 5,63 vezes 10 à quinta. Da mesma forma, menos 48,1 vezes 10 a menos 7 não está em notação científica. Por quê? Porque 48, o número 48 ele é maior que 10. Vocês podem questionar, mas e esse menos? Esse menos faz ele ser menor, um número negativo, menor que 0. É verdade. Mas, primeiro, que ele não é maior que 1. Teria que ser maior que 1. E segundo, que a regra aqui fala do módulo do número. Essas duas barrinhas quer dizer que o número em módulo, ou seja, somente o valor dele positivo, desconsiderando o sinal. É esse 48,1 que tem que estar entre 1 e 10, desconsiderando o sinal negativo. Mas ele não está entre 1 e 10, então não está em notação científica. Para que esteja, eu movo a vírgula aqui para a esquerda, de modo que fique 4,81, e o expoente vai somar. Menos 7 mais 1 fica menos 6. Então, menos 4,81 vezes 10 a menos 6 está em notação científica. E se alguém questionar, tá, mas menos 4,81 é menor que 1. Mas, repito, para ser notação científica, a gente só considera o número positivo e não o número negativo. O importante é que a parte numérica do valor esteja entre 1 e 10. Da mesma forma, 0,04 vezes 10 a menos 3 não está em notação científica, mas se eu mover a vírgula aqui para depois do 4, vai ficar 4 vezes 10. Como a vírgula moveu 2 vezes para a direita, o expoente subtrai 2 vezes. Então, menos 3 menos 2 fica 10 a menos 5.
e, portanto, 4 vezes 10 a menos 5, aí sim está em notação científica. Por outro lado, 0,32 vezes 10 a menos 6 não está em notação científica. Se eu mover a vírgula aqui uma vez para a direita, fica 3,2 vezes 10 a 5 e, portanto, vai estar em notação científica. E esse número aqui, menos 7,3 vezes 10 a menos 5, como que ficaria em notação científica? Podem pausar o vídeo aí e pensar um momentinho antes de eu dar a resposta. Ok, analisaram? Então, na verdade, esse número já está em notação científica, porque a base 10 está a um expoente inteiro e o 7,3, desconsiderando esse sinal negativo, já é um número entre 1 e 10. Detalhes importantes: desconsiderar o número negativo significa apenas que eu tenho que olhar essa parte para ver se está entre 1 e 10. Não quer dizer que eu vou sumir que esse sinal negativo. Ele tem que continuar aparecendo nos resultados. Ok? Então, essa é a forma de colocar em notação científica. Agora que já entendemos o que é notação científica, podemos trabalhar ordem de grandeza. Mas antes, vamos só raciocinar um pouquinho aqui. Qual a importância da notação científica? A notação científica padroniza todos os números para que eles não sejam escritos de forma muito grande ou forma muito pequena. Ou seja, todos os números vão ser escritos com base 10, todos os números vão ser escritos com uma parte numeral entre 1 e 10. Então nós podemos representar grandezas grandes, como nanômetros, diâmetros atômicos, enfim, e grandezas muito, essas são grandezas pequenas. E também podemos representar grandezas muito grandes, como distâncias estelares, número de átomos num corpo macroscópico, que são números muito grandes. Podemos representá-los todos através de um número que fica cabível nas nossas anotações. E não só nas nossas anotações, como também são fáceis de calcular. Para vocês terem uma ideia, saibam que computadores e calculadoras usam notação científica. Se vocês fizerem na calculadora científica de vocês um cálculo que dê um valor muito grande, provavelmente ela vai mostrar o resultado em notação científica. Ok? Agora sim, então, vamos trabalhar com ordens de grandezas para definirmos o que é isso. Então veja, certas grandezas são difíceis de medir, por exemplo, distâncias estelares e raios atômicos. Nestes casos, nos interessa estimar pelo menos a ordem de grandeza desses valores. Ou seja, nos interessa dizer se eles estão mais próximos de um número muito grande ou de um número muito pequeno. É uma estimativa de tamanho em relação a algo conhecido. E esse algo conhecido geralmente vai ser representado por uma base 10. Por exemplo, o número 700, certamente ele é maior que 10 ao quadrado, que é 100. Mas com certeza ele é menor que 10 ao cubo, que é 1000. Então ele está entre 10 ao quadrado e está entre maior que 10 ao quadrado e está menor que 1000, né? Agora, o 700 está mais perto de 100 ou mais perto de 1000? Então ele está mais perto de 1000, obviamente. Então a ordem de grandeza dele é a base 10 com que ele está mais próximo, que no caso é 10 ao cubo, certo? Então, para a gente saber a ordem de grandeza de um número, a gente tem que converter ele em notação científica e depois olhar para a base que ele está mais próximo. Vamos ver aqui. Como 700 está mais próximo de 1000, então a ordem de grandeza de 700 é justamente o 1000, ou seja, o 10 ao cubo. A gente sempre vai se referir como a base 10 elevada a um certo expoente. Algumas literaturas podem falar que ele tem ordem de grandeza 3, referindo-se apenas ao expoente da base 10. Pode ser utilizado dessa forma, desde que a gente entenda que tem uma base 10 aqui. Como que fazemos isso na prática? Colocamos o valor de uma grandeza em notação científica e tomamos como ordem de grandeza a sua potência de 10. Então, por exemplo, 700 aqui, a gente poderia colocar em notação científica como 7 vezes 10 ao quadrado. Só que como ele está mais próximo de 1000, a gente aumentou 1 na base 10. Inclusive fala aqui, se a parte que multiplica o fator de 10 é maior que raiz de 10, aumentamos em 1 o expoente da base 10. Então, quando eu transformo 700 em base 10, fica em notação científica, fica 7 vezes 10 ao quadrado. Então, por que a ordem de grandeza não é 10 ao quadrado? Porque ele está mais próximo de 10 ao cubo do que de 10 ao quadrado, o número 7. Então, a regra é isso aqui. Se a parte numérica é maior que 3,16, eu vou aumentar 1 no expoente. Então, 7 de 7 vezes 10 ao quadrado é maior que 3,16. Logo,
a base 10 ao quadrado eu aumentar 1, fica 10 ao cubo, que vai ser a ordem de grandeza de 700. Vamos ver outros exemplos. Então, lembrando que raiz de 10 é 3,16, é o número de referência da gente. Essa raiz de 10 vem justamente da média ponderada entre um 10 elevado a um número e um 10 elevado a um número maior. Por exemplo, 300, eu quero saber a ordem de grandeza de 300. Então eu escrevo em notação científica, 3 vezes 10 ao quadrado, movi a vírgula até que o número ficasse entre 1 e 10. E eu vejo que 3, essa parte numérica aqui, ela é menor que 3,16. Então eu simplesmente pego a base 10, ou seja, a ordem de grandeza de 300 é essa base 10, 10 ao quadrado. Tá aqui, ó. Agora, se eu pegar 500, escrevendo em notação científica, é 5 vezes 10 ao quadrado. Como o 5 é maior que 3,16, então eu não posso pegar 10 ao quadrado como sendo a ordem de grandeza. Eu tenho que somar 1 aqui nesse expoente. Então fica 10 ao quadrado mais 1, ou seja, 10 ao cubo. Está aqui 10 ao quadrado. A mesma regra que aconteceu com o 700. Então, perceberam, né? Quando a parte numérica, depois que a gente coloca em notação científica, é maior que 3,16, eu somo 1 no expoente para dar a ordem de grandeza. Não quer dizer que o número soma 1 no expoente, quer dizer que a ordem de grandeza soma 1 no expoente. E se ele é menor que 3,16, eu mantenho a ordem de grandeza original, aqui a base 10. Bem, alguns exercícios aqui. Qual a ordem de grandeza de 2000? Basta a gente colocar em notação científica, fica 2 elevado a 10 ao cubo. E como 2 é menor que 3,16, então a ordem de grandeza é 10 ao cubo. 5 vai dar 5 vezes 10 ao cubo. E como 5 é maior que 3,16, a ordem de grandeza vai ser 10 à quarta. Somei 1 no expoente, porque 5 é maior que 3,16. Aqui, 0,01 eu posso escrever como 1 vezes 10 a menos 2. Como 1 é menor que 3,16, a ordem de grandeza é 10 a menos 2. E aqui 0,07 eu posso escrever como 7 vezes 10 a menos 2. Como 7 é maior que 3,16, eu somo 1 na ordem de grandeza. Então, menos 2 mais 1 fica 10 a menos 1, que vai ser a ordem de grandeza de 0,07.